A empresa, ela nasce, até por um princípio da contabilidade, que é o princípio da continuidade, ela nasce para não morrer. Isso. Ela nasce para continuar a sua missão, o seu propósito, né? E é exatamente isso que leva à questão da sucessão. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, estamos aqui em mais um Pode Contar. Quero pedir a você que está chegando agora, que se ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva aqui embaixo. Esse canal traz conteúdo com diversos temas que atingem e que entregam a nossa contabilidade, ao mercado, ao mundo empresarial. E aproveita que você já está online com a gente, compartilha esse Pode Contar de hoje, que vai trazer um tema espetacular, com mais 3, 4, 5 amigos, que hoje nós vamos falar de sucessão empresarial. Eu tive aqui num episódio anterior com o meu amigo Rodolfo Martins, e ele se comprometeu e voltou. Agora para falarmos de sucessão empresarial, que é um outro tema que ele é especialista, palestrante do tema, teve recentemente numa convite nosso no Congresso Brasileiro de Contabilidade, e lá ele falou sobre esse tema. Foi uma palestra que teve depois um feedback muito importante, vi várias pessoas discutindo, até porque lá ele falou de um tipo de acordo nupcial que eu vou pedir que ele hoje fale, que é um modelo de contrato de casamento, que eu vou pedir que ele fale. Então, Rodolfo, primeiro, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso Pode Contar. Eu que agradeço de novo pelo convite, por estar mais uma vez aqui. Obrigado, Rodolfo. E, olha, eu quero iniciar fazendo a seguinte provocação. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, indiscutivelmente. Pesquisas do IBGE, do Sebrae, demonstram isso. É um país de 22 milhões de empresas e também é um país onde, na mesma proporcionalidade que a gente tem novos empreendimentos, novas empresas, a gente também tem a falência dessas empresas, né? Pesquisas do Sebrae mostram que das micro e pequenas empresas, a cada 5 empresas que abrem, 2 sobrevivem nos últimos 5 anos. Pesquisas do IBGE colocam que a cada 10 empresas, 3 apenas seguem num processo de sucessão de gerações. Tem um dado ainda muito interessante do IBGE, que 90% das empresas têm perfil familiar, e esse é o ponto que vai nos levar aqui para a discussão com o Rodolfo. Tem perfil familiar, são empresas que empregam cerca de 75% da mão de obra do Brasil, e o Banco Mundial atesta que apenas 30% destas empresas chegam a uma sucessão de 3 gerações. Rodolfo, meu amigo, esse cenário todo, esses dados que a gente traz aqui no início desse Pode Contar, exige de imediato que qualquer que seja empresário ao abrir a sua empresa, pense lá na frente. A gente tem sempre dito o seguinte, né? Há 2 coisas certas na vida, que é o nascimento e a morte. Nós nunca nos preocupamos com a morte, né? Ali a gente comemora a vida, o nascimento, mas a gente nunca se preocupa com a morte, que é uma certeza. A empresa, ela nasce, até por um princípio da contabilidade, que é o princípio da continuidade, ela nasce para não morrer. Isso. Ela nasce para continuar a sua missão, o seu propósito, né? E é exatamente isso que leva à questão da sucessão. Isso. Então, meu amigo, eu quero escutar você, que é um especialista. Como preparar as empresas para a sucessão? Considerando que 90% das empresas do Brasil têm o perfil familiar. Quando a gente fala em sucessão, se a gente trouxesse para a nossa vida particular, pessoal, já era um grande tema.
porque a gente também não prepara para a sucessão dos nossos filhos, do nosso legado, né? Tanto de forma que a gente vai deixar de coisas boas, mas também de bens e etc. E aí, quando a gente vai para a empresa, aí não se pensa de jeito nenhum, porque quando é filho, você ainda pensa, não, vou deixar esse apartamento para o meu filho, esse para aquele. Você já começa a pensar em construir um patrimônio para os seus filhos. Quando a gente pensa em empresa, todo mundo acha que pensar na sucessão é pensar em morte. E não é só morte que dá sucessão. Eu posso querer parar de trabalhar também, de tocar o negócio, de botar os meus herdeiros lá dentro, ou botar um profissional lá, que é um processo sucessório também. Então, eu digo que a gente tem que planejar desde hoje como vai ser o dia que eu me for, ou o dia que eu quiser sair. Como vai ser essa transição? E aí a gente tem que preparar os nossos. Né? Então, a minha pergunta é, quantas empresas têm um plano sucessório? Né? Quantas empresas têm conselho de família para decidir qual a trajetória dos nossos filhos? A gente tem preparado nossos filhos para a nossa sucessão? Então, se eu quero que... Eu sei que minhas filhas... Eu tenho 3 filhos. O Luan, que é o mais velho, a Júlia e o Giovano. Júlia e Giovano são da área de saúde. Raramente vão fazer minha sucessão na empresa. O Luan pode ser que sim, mas eu acho que ele vai mais para... Ele quer morar fora e para a multinacional, talvez ele se deslanche lá e não volte. Né? Mas as 2 mais novas, elas não são dessa área, então elas não vão suceder. O Luan já é mais propenso. Então, eu tenho que tratar um caminho para eles. Júlia e Giovana vão ter que aprender finanças também, porque elas podem não ter sucessão como gestoras do negócio, mas como herdeiras. Perfeito. Elas têm que saber finanças básicas, mas tem que saber. Já o Luan, que é mais propenso, então, qual a escola que o Luan vai galgar? Ele tem que fazer uma pós em que área? Ou fazer um curso em qual área? Ele tem que primeiro ter maturidade de outras empresas do mesmo ramo que a minha e depois voltar. Então, nesse plano, eu vou traçando exatamente o que eu quero para os meus futuros sucessores, né? Quando eu penso numa sucessão familiar. Tem o livro do Augusto Cury, né? Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Claro que aí tem toda uma preparação emocional, espiritual e uma mensagem muito forte sobre a parte do desapego ao patrimônio e sim ao empreendimento, ao legado em si, e você falou disso, né? E eu te pergunto, né? As empresas familiares, elas hoje têm você já colocou aqui da necessidade de olhar para os filhos e ir preparando eles independentemente da linha de atividade que eles estão atuando ou vão atuar. Mas as empresas familiares, qual é o desafio que os sócios, pais, precisam enfrentar verdadeiramente para que a empresa não morra, não encerre suas atividades, com o desaparecimento ou com a vontade de não mais trabalhar? Naturalmente, em vida, ele pode decidir vender a empresa, mas quais são os desafios que a empresa tem que... aí sim, a empresa, né? E não verdadeiramente os pais, mas a empresa. Quais são os desafios? Eu acho que o principal desafio das empresas é ter essa visão de sucessão, montar essa visão. E aí, naquele episódio passado, a gente falou de acordo intersócios. E sim, parte da sucessão tem que estar lá no acordo intersócios. Se vai ter sucessão ou se não vai ter sucessão. Uma coisa, se a empresa for totalmente familiar, é um dono. Eu sou o primeiro da geração a ter empresa, eu sou dono único. Ok. Passou para meus 2 filhos, já são 2 donos que tem que ter um acordo entre eles, que eles vão casar com outras pessoas que não são de sangue no primeiro momento, né? Que vão ter atritos. Então, tem que estar no acordo intersócios, as regrinhas já desde o início, de como vai ser a sucessão. Outro ponto importante, que na governança se fala muito também, é do conselho de família. Eu monto um conselho de família, já que é empresa familiar, e uma vez ou 2 vezes por ano,
eu mostro para a família o que acontece com a empresa, como funciona a empresa. Eu vou preparando aos poucos a empresa. Tem gente que, para preparar o sucessor, ele leva o filho desde pequeno para a empresa. Para já ir criando a cultura, né? Para ir. Inserindo. Meu pai tinha uma empresa de representações. Eu fui estagiário dele desde os 12 anos. Talvez eu sou empresário hoje. Em razão dele. Eu fui funcionário público. Eu vim numa família que minha mãe é funcionária pública, meu pai era comerciante, empreendedor. E aí eu fui servidor público, meus irmãos são todos servidores públicos, somos 4. Eu fui servidor público, fiquei 2 anos lá e uma hora eu decidi sair. Porque eu não trabalhava quase nada, e o pessoal reclamando, aquilo foi me angustiando. Quando eu pude ir para a área privada, eu fui. E foi exatamente o percurso que eu tive de exemplo. Desde os 12 anos eu ia trabalhar com meu pai, eu tenho carteira assinada desde os 14, eu tinha, né? Porque como empreendedor agora não tenho mais carteira assinada, mas desde os 14 eu tinha. E eu gostava de andar, eu me lembro quando pequeno, com 12 anos, a coisa mais legal que eu tive foi ganhar uma pasta. Sabe aquelas pastas que você andava de pasta? Vou andar de pasta, não era mochila, pasta. Era pasta, era. E eu era office boy, ia nos bancos, com a minha pasta para pagar os boletos. Então, pelo exemplo, eu fui levado por esse direcionamento. Então, quero que meus filhos venham para a minha empresa. Talvez um dos primeiros casos mais singelos é seus filhos andarem pela sua empresa. Muito bom isso. Agora, dentro dessa preparação da família, como as holds podem serem um instrumento para esse processo de sucessão? Aí eu queria te pedir que explicasse um pouquinho para a gente aqui a diferença da hold patrimonial, com a hold familiar, com a hold, né, de participações, para que o nosso telespectador aqui possa compreender um pouco essas diferenças. Você pode ter separadas ou juntas elas, tá? Mas, exemplo, eu posso ter uma hold de participações. Então, eu tenho uma empresa que participa em outras empresas. Então, vamos dizer, a PH Participações. Eu ainda não tenho ela, né? Eu tenho a PH esse negócio, mas a gente está abrindo agora uma chamada Ferraz Participações, que é a junção do meu nome com o da minha esposa, né? Certo. Então, a ideia da participação é elas serem sócios das empresas, que é diferente da hold patrimonial, que é ela que tem o bem dos imóveis da empresa. Ela é a dona dos imóveis. É a dona dos imóveis. Pode ter a mesa? Pode. Vai ter que ter 2 quenais lá dentro, mas tem questão de impostos, às vezes é melhor separar uma da outra. Planejamento tributário, porque a hold patrimonial tem uma configuração mais voltada para a administração de imóveis e... Imóveis próprios. Imóveis próprios. E a outra de participação em empresas. Até mesmo que, como é participação em empresas, se uma das empresas der algum problema, como ela é sócia, vai gerar... Ela responde solidariamente. Exatamente. Sendo patrimônio, não tem esse perigo dessa parte. Um pouco mais blindada. É mais blindada, exatamente. Tá? Então, a de participações é bom. Imagine, na parte de sucessões é ótimo, porque imagine que eu sou sócio de 7 empresas, pessoa física. Venha a falecer. Olha a confusão dos meus herdeiros para ir em cada uma das empresas, trocar o nome tudinho. Enquanto se eu tivesse a hold de participações, o meu filho e minha filha entram no dono dessa empresa que automaticamente é dono dos seus pedaços em cada uma dessas outras. Então, eu deixo mais fácil o processo sucessório quando eu tenho uma hold de participações. E mais barato, né? E mais barato, Mais barato, né? Porque o custo do inventário hoje, né? Não é... No Brasil, não é os melhores, né? Exatamente. Agora, Rodolfo, você tem falado muito de um novo modelo de contrato de casamento. Novo não deve ser, porque eu já sou casado há 6 anos nesse modelo. 3 anos. Na verdade, a gente tem escutado isso com mais propriedade nos últimos tempos, né? Explica aqui para nós como é que funciona esse novo contrato de casamento, quais são... Aliás, aproveita e fala para a gente aqui qual é a diferenciação entre o contrato de casamento... Vou falar dos 3 mais usados. Dois mais o usados parcial, e esse... né? Pronto, isso. Vamos lá. Eu sou casado... Presta atenção, eu sou casado em regime no final dos aquestos. Esse é o nome do meu regime de casamento. E para cartório, até para cartório é difícil. Quando eu chego lá para registrar um imóvel, eu falo isso e muitas vezes eles erram até na escrita. Põe parcial e não é. Então eu tenho a comunhão universal, que é a total.
eu tenho a comunhão parcial, são as mais conhecidas. Hoje em dia, e a separação total. Esses são os 3 mais conhecidos. O que é o regime no final dos aquestos? Segura aí, antes de você entrar lá, vamos lá. Nós temos o regime total que é o de universal, bens, isso. Universal de bens, que significa que todos os bens adquiridos antes do casamento e naturalmente depois estão na divisão dos bens. Herança também. Estão na herança. A herança dos seus pais também passa na comunhão. Então, na comunhão total. Tem o parcial, Parcial. que significa dizer que só divide aquilo depois do casamento. Depois do casamento. Então, a herança dos pais Não entra. não entra. Não entra. Tem a separação total, Total. que nada entra. Nada entra. O que é seu, o que é meu, e eu tenho um pacto nupcial onde eu vou registrando tudo que eu compro lá. Eu compro em meu nome, a esposa compra no nome dela. lá. E cada um fica no seu. Cada um fica no seu e não envolve isso. Não se comunicam. Então, observe. O mais comum, como o Rodolfo falou, é o regime total, o regime parcial ou a separação total. Agora sim, fale para Meus pais casaram na universal, na total. Total. Aí, hoje, o pessoal se casa muito na parcial. Porém, quem é empresário tem casado muito na separação total. Ele casa na separação total não só porque ele não quer dividir os bens que ele já tem. Ele casa na separação total por questão de problemas na empresa não respingarem no CPF da esposa, tá? Então, é por isso. Aí, criaram um regime chamado final nos aquestos, que é, enquanto vivo, separação total. Enquanto morte, separação parcial. Para ficar mais claro, mais rápido de entender, enquanto vivo, separação total. Então, eu tenho um pacto nupcial. Então, se hoje eu separo da minha esposa, o que é dela, o que é meu é meu. Enquanto morte, parcial. Ela tem direito, desde que a gente casou, até aqui. É um misto. É um misto de separação total com parcial. E os governos não sabem, tem estados que não sabem disso. Eu fui registrar um imóvel em Brasília uma época atrás, mandei, espécie de registro no casamento, mandei, quando eu vejo lá, está lá meu nome e da minha esposa no imóvel. Eu falei, não, está errado. É final nos aquestos. Aí foram para analisar, até eles entenderem que no final dos aquestos eu não preciso da assinatura da minha esposa na minha empresa para pegar empréstimo, para assinar contrato social. Tá? Eu não preciso disso. Se eu for comunhão parcial, eu preciso que ela assine junto. Mas, vou fazer uma provocação, mas se você fez um empréstimo e aí, num eventual falecimento, vai entrar o parcial e a dívida dela. Aí vai em cima dos bens que sobraram, vão tomar da minha parte do dela, né? Mas não respinga no patrimônio que ela tem dela. Tá. E qual é o impacto desse modelo de contrato no processo de sucessão empresarial? De sucessão? Não, sucessão não tem impacto. Ela vira comunhão parcial. Vira comunhão parcial. Quando passa a ser herdeira. Passa a ser herdeira. Tá, então, esse é um regime para quem é empresário. E que eu aprendi isso com um primo meu que é empresário. Um pouco antes de casar, um ano antes, ele falou, por que você não faz isso? Porque eu ia fazer separação total. Exatamente porque em 2011 eu quebrei. Então, de 2011 a 2019, que eu estava nesse período ruim, tudo respingava no meu cônjuge. Então, o que eu pensei? Vou fazer final nos aquestos, que minha segunda união, que eu sou casado, né? Já a minha esposa atual, ela não gera nenhum risco para ela se um dia der um problema na empresa, né? Se eu pegar um empréstimo também pela empresa, não gera nada para ela. Então, assim, eu brindo ela enquanto vivo, mas enquanto morte, se tiver herança minha, ela tem direito. E Rodolfo, a sucessão empresarial, ela precisa ser um processo constituído, organizado? Ela tem que estar previamente registrada, dentro da governança, precisa estar estruturado esse processo de sucessão empresarial? Não, o que tem que ter é que no acordo intersócios, ela tem que estar lá falando se vai ter que vender a minha parte ou não vender minha parte como herdeiro. Então, lá no acordo intersócios tem que estar claro lá se o sócio que herda, os herdeiros do sócio que faleceu, eles têm que entrar na operação ou não têm que entrar na operação? Eles são obrigados a vender ou não são obrigados a vender? Então, vai ter essa regrinha lá, são obrigados a vender, não são obrigados a vender.
Eles podem continuar, mas sem cargo de gestão. Então, tem que estar escrito no acordo de sócio isso, mas não precisa ter um acordo só da sucessão. Mas eu acho que toda sucessão tem que estar escrito um plano sucessório. E esse plano sucessório, ele tem que falar lá, como é que a gente vai conversar como os sucessores, qual vai ser a trilha de aprendizado dos sucessores. Tem que estar lá. Hoje tem empresas especializadas em fazer uma trilha de carreira para o seu futuro sucessor, para o seu herdeiro. Então, você pode fazer uma trilha de educação financeira, educação administrativa, como ler balanço. O mais importante para esse pessoal que vai ser herdeiro, se não quiser tocar a operação, é saber ler um balanço, um DRE, um fluxo de caixa. Se não sabe isso, você não sabe. Eu posso te apresentar um documento, você assinar, você não sabe se a empresa está bem ou está mal. Eu me lembro que nós falamos isso no episódio passado, exatamente falando da educação lá no ensino médio, né? Então, nós estamos voltando a afirmar de que há uma importância quase indispensável de que qualquer cidadão possa ter a noção disso, porque, ora, se nós temos 90% das empresas com perfil familiar, a grande parte da sociedade é herdeira, é empresária ou é herdeira de uma empresa. Exato. Né? Dos que fazem parte do composto de 22 milhões de empresas do Brasil. Né? A gente fala muito aí na sucessão empresarial, você colocou aí, né? Ou numa eventual falecimento, ou aposentadoria, vamos assim chamar, né? Mas tem outras situações que levam à sucessão, né? Então, por exemplo, a venda do empreendimento é uma sucessão. Talvez não a sucessão familiar, mas é uma sucessão, a fusão, a cisão, uma mudança, eventual mudança de quadro societário, alteração de natureza jurídica, tudo isso provoca sucessão familiar. Não, provoca uma sucessão empresarial. Desculpa, sucessão empresarial. Que leva o passivo e ativos, né? As pessoas olham muito para os ativos quando compram uma empresa, mas o passivo tem que ficar de olho. Então, a minha pergunta se não é só a morte ou a aposentadoria, como blindar a família das repercussões passivas do desfecho ou da sucessão empresarial. Se for no caso de compra de empresas, isso aí a gente, talvez a hold de participações seja mais interessante. Boa, tá? boa. Porque é mais um nível, até chegar à empresa tem mais um nível ainda que proteja. Porque a gente fala muito de blindar, tudo o que a gente faz é diminuir riscos. Diminuir risco. Tá? No Brasil é muito difícil blindar, né? Então, o que eu acho é que, antes de comprar, lá em Brasília a gente fala que é levantar a capivara. Então, levanta a capivara da empresa. Faz aí um raio-x dela completo. Outra, as pessoas compram empresas, principalmente as pequenas e médias, vão comprando, né? que vão comprando as empresas. Tipo assim, eu tenho uma padaria, vou comprar a padaria do lado. E a pessoa não faz o cálculo do passivo trabalhista que ela leva junto. Então, quando eu compro uma empresa, um CNPJ que tem 10 funcionários, se eles estão lá 5 anos, eu tenho um FGTS lá guardado, uma multa de FGTS, outros, que eu tenho que provisionar isso na hora que eu compro. Porque um dia pode chegar essa conta para mim, e às vezes eu não estou esperando essa conta. E talvez eu acho que o mais dramático seja uma eventual sucessão empresarial no caso de falência ou recuperação judicial. Né? Mas tem gente que adora pegar essas empresas, sabia? Que já tem toda a reengenharia de reinventar essas empresas. Mas é um planejamento. Tá? É muita conta para se fazer. E no caso da pessoa jurídica, nós falamos aqui, da pessoa jurídica fazer a aquisição de outra empresa. A gente falou aqui da necessidade de olhar o passivo, fazer todo a due diligence completa. Mas qual é a possibilidade de a empresa nova ser responsabilizada juridicamente, né, a empresa sucessora, quer dizer, a empresa nova ser responsabilizada juridicamente pelos atos da empresa sucessora anteriores ao fato? Na hora de você fazer comprar, você vai fazer um contrato de compra e venda. Algumas cláusulas têm que estar nesse contrato. Então, você pode ter alguma cláusula lá falando que passivos não declarados, passivos escondidos, tudo, os ex-donos respondem por isso. Então, aí é juridicamente. Você põe lá no contrato de compra e venda
até onde vai ser a responsabilidade ou não na compra dessa empresa, tá? Que aí você já segura um pouco de coisas que não apareceram, que foram escondidas de aparecerem. Mais uma vez aí, Rodolfo, na sua fala, eu trago aqui a importância do profissional da contabilidade no processo. Toda e qualquer empresa que vá fazer o seu planejamento sucessório, seu plano de sucessão, em qualquer que seja as modalidades que a gente conversou aqui, ou pensando mesmo no futuro dos seus herdeiros, ou por alguma razão da operação de venda, cisão, recuperação judicial, é indispensável, anota isso que eu estou dizendo, é indispensável a participação do profissional da contabilidade para fazer todas essas validação, análise financeira, balanço, análise operacional da empresa, para que traga segurança para a sucessão. Para a sucessão. É isso, Rodolfo? É isso. As pessoas ficam muito preocupadas com o advogado só, né? Às vezes você fica preocupado com o advogado, porque tem que formalizar o contrato, o modelo das cláusulas que vão ser tratadas, mas tem os fatos contábeis, que é o que mais repercute efetualmente na empresa. Você está fazendo a sucessão da empresa, é o patrimônio que está se movimentando. Exatamente. É o patrimônio que está sendo herdado, é o patrimônio que está sendo sucedido. E a ciência que analisa, que registra, que controla, que avalia o patrimônio é a contabilidade. Olha, Rodolfo, eu quero aqui mais uma vez te agradecer pela tua disposição de ter retornado aqui ao nosso Pode Contar para mais essa edição e trazendo um tema que é o tema que está sendo discutido hoje em toda a cadeia empresarial. Nós dissemos aqui que o grande perfil das empresas são empresas familiares, portanto, por necessidade familiar, exige que se tenha um pensamento, um planejamento dessa linha sucessória, por causa da herança com os filhos, com a esposa. E o Rodolfo trouxe aqui importantes conceitos, sobretudo no modelo, inclusive, de contrato nupcial, que interfere diretamente nessa proteção da família, para não deixar que os CPFs das esposas possam repercutir nas consequências e nos riscos da empresa. E, indiscutivelmente, eu saio daqui convicto de que o acordo intersócios, um plano de sucessão, são instrumentos importantes para a governança, a minimização de risco e a continuidade das empresas. Quero que você deixe sua mensagem final aqui ao nosso ouvinte, nosso telespectador, e mais uma vez aqui os nossos agradecimentos por ter retornado aqui ao Pode Contar. Obrigado. E eu acho que é uma oportunidade para os contadores se diferenciarem, provocarem isso nas empresas que eles dão assessoria. Ou seja, você já tem um plano sucessório, como é que está seu acordo intersócios, né? É a preocupação. Quando o meu contador chega para mim e me fala, você já fez isso, já pensou nisso? Eu paro e penso, meu contador está falando uma coisa para mim, deve ter algum sentido. Então, o contador tem um papel fundamental em despertar o interesse do dono da empresa no processo sucessório, no acordo intersócios, em toda essa avaliação. Tá? Eu queria agradecer, muito obrigado por mais um convite e precisando, estamos à disposição. Muito obrigado, Rodolfo. Isso que ele falou para o final é muito importante. Nós, profissionais da contabilidade, temos um mercado muito amplo para atuarmos em diversas áreas. Já falamos aqui sobre reforma tributária, já falamos aqui sobre contabilidade eleitoral, já falamos aqui sobre contabilidade pública, orçamentos, já falamos sobre gestão pública, já falamos com o Rodolfo sobre governança, um dos instrumentos da contabilidade, e agora, por que não dizer que o plano de sucessão empresarial, que o regramento do zelo desse patrimônio das ações das empresas nessa engenharia familiar, nessa engenharia do cuidado e do zelo e da proteção dos herdeiros, é também uma matéria que nós temos como nos aprofundar. Rodolfo, muito obrigado. Eu encerro aqui com o meu jargão de sempre. Nunca desista, conte com Deus, conte conosco, pode contar.